Boa tarde. Voltamos com mais uma parte dos painéis setoriais Materiais Avançados Online 2025. De ontem até sexta-feira, a gente completa a rodada de painéis setoriais online, que são seminários técnicos que abordam os materiais avançados como compósitos, poliuretano, plásticos de engenharia, compostos termoplásticos, nanotecnologia, materiais híbridos e elastômeros. Neste ano, que não tivemos FEIPLAR e FEIPUR, porque a feira é bienal, tivemos o painel Construção Civil de forma presencial, paralelamente à FEIPLAR, a FEICOM. Tivemos também o painel aeroespacial em São José dos Campos, numa parceria de um Tech Day com a SAMP, que organizou o seu congresso internacional, e agora a gente cobre os outros mercados nessa série de seminários online, que começou ontem e vai até sexta-feira. Ontem tivemos painel mineração, painel economia circular, painel materiais avançados, Brasil no mundo para as empresas com esforços e realizações de exportação, e o painel grafeno e outros materiais nanotecnológicos. Hoje cedo tivemos o painel isolamento térmico, agora vamos falar com duas palestras sobre uma orientação, né, em relação a uma norma da BNT para ESG e da LGPD, e depois, a partir das 15, painel náutico. Né? Amanhã teremos painel blindagem, painel automotivo, painel calçadista, painel espumas flexíveis, painel plásticos de engenharia e compostos termoplásticos, aí fechando até sexta-feira. Tá? Todas as palestras têm tradução simultânea para o espanhol. Você aí na plataforma, no original é o idioma, né, do palestrante, e na tradução é geralmente o espanhol, em alguns casos o português. Tá? Tudo está sendo gravado, vamos enviar os links nos dois idiomas e aí você vai poder rever ou passar para profissionais que não puderam participar do evento. Tá? Então, vamos dar início, agora duas palestras falando de gestão, né, de legislação, de recomendações. Então, o tema agora, né, é ABNT PR 2030. O que é? São orientações para a implementação do ESG, né, prática que fala das questões ambientais, sociais e de governança. Né? E o tema é: domine as diretrizes ESG, alinhe suas práticas e fortaleça a reputação perante o mercado. E quem vai contar tudo isso para a gente é uma super especialista que está trabalhando no nosso mercado já há algum tempo, esteve na FEIPLAR, FEIPUR do ano passado, com participação de palestra, atendendo os visitantes, é a Débora Irie. Ela é especialista ESG do Impulso, o Instituto Pro Desenvolvimento Econômico e Social do setor moveleiro, é partner GPTW e do Great People ESG. Então, pedir para a Débora entrar aqui. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Simone, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês novamente. Muito igualmente, viu? Estava contando, né? Você participou bastante da FEIPLAR FEIPUR do ano passado, várias ações, né? Junto com premiação, com a tua palestra, as tuas publicações, atendeu o pessoal lá na feira, e se Deus quiser, ano que vem, estaremos juntas de novo aí com outras ações na feira do próximo ano. Bora lá, estou aqui para contribuir e trocar também com vocês. Ótimo. Então, Débora, vou pedir a gentileza de você compartilhar seu material e fique à vontade para iniciar a sua palestra. Ok, só confirma para mim se o meu slide está aparecendo aí na tela para vocês. Sim, perfeito. Simone, quando faltar 5 minutinhos, mais ou menos, para terminar meu horário, você volta aqui, por favor, fala: Débora, estamos finalizando. Pode deixar, eu aviso. Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem está aqui assistindo agora ao vivo, sejam todos bem-vindos. Então, como a Simone disse, eu trouxe algumas contribuições aqui relacionadas às normas, regulamentações, especificamente em relação à recomendação técnica da ABNT 2030, e vou trazer para vocês alguns insights de como também vocês podem alinhar as práticas, porque eu sei que vocês já fazem muitas ações relacionadas ao aspecto social, ambiental e de governança. E então, vou trazer algumas
outras ideias também de como vocês podem alinhar isso e comunicar e se posicionar perante o mercado. Alinhar essa prática recomendada, né, da BNT 2030, que ela foi atualizada no final do ano passado. Eu sei que muitos de vocês já conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é essa agenda global, é uma agenda internacional, com 17 objetivos, e os ODS, eles compõem, né, essa grande agenda do ESG, junto ali também com o Pacto Global e outros frameworks, indicadores internacionais. Então, nós utilizamos desses objetivos para colocar em alinhamento com as nossas ações. Então, as ações que vocês têm relacionadas ao aspecto, por exemplo, com os colaboradores, de treinamento, capacitação, palestras, incentivo à educação, isso vai estar relacionado ao ODS Educação. Então, eu sugiro que vocês relacionem as ações de vocês e coloquem do lado os ODS que estão relacionados, tá? A gente pode começar por aí. Nós temos uma resolução do Banco Central e ela foi revista em 2024, porque algumas pessoas questionam ainda, né, Débora, eu tenho aqui algumas ações de sustentabilidade, de ESG, mas será que realmente é necessário eu organizar, eu ordenar, colocar isso num relatório e publicar isso? Sim, cada vez mais necessário. E nós temos aí, então, do Banco Central, essa resolução que fala de uma estrutura de gerenciamento de riscos, porque não tem como a gente falar de ESG sem falar de mitigação de riscos e também de oportunidades, né? De geração, mitigação de risco e geração de oportunidades para o negócio. Então, quando a gente alinha essas ações e coloca isso no relatório, comunica, se posiciona perante o mercado, colocando no seu site, aprimorando também ali a homologação de fornecedores, sabe? A gente vai estar alinhado a essas recomendações e essa resolução do Banco Central. Então, nessa resolução, diz lá que os requisitos para a estrutura de gerenciamento de riscos, porque hoje tanto os clientes como os consumidores, investidores, parceiros, os stakeholders de forma geral aí do negócio, eles estão levando em consideração se a empresa não está envolvida em algum escândalo de governança, de ética, algum escândalo ambiental, para tomada de decisão se vai manter essa parceria comercial enquanto colaborador, enquanto também funcionário, se vai continuar ali trabalhando, né, atrelando o seu nome, a sua marca com essa empresa. Então, para mitigação de riscos, o que é considerado aqui, o Banco Central considera risco de crédito. Então, ter um plano para mitigação de risco de crédito, para risco de mercado, para risco operacional no processo produtivo, risco social, que daí está relacionado às pessoas, riscos ambientais, que também vai estar relacionado ao risco climático. Então, por isso é importante a gente estar alinhado e antenado a essas normas e regulamentações. Então, alguns benefícios, né, que eu vou aqui colocar para vocês, quando a gente adota o ESG e traz isso como estratégia para o negócio, no core business mesmo, coloca isso no planejamento, organiza e comunica para o mercado. Então, isso ajuda a otimizar essa gestão de riscos, né, a fazer melhor essa gestão de risco, protegendo a reputação da sua marca, para tomada de decisão em relação ao mercado, a estratégia mesmo de mercado, de posicionamento. E também, quando a empresa faz isso, ela vai estar atendendo essas conformidades regulatórias e que está em constante mudança, em constante atualização. O Brasil segue muito a União Europeia, né, em relação a ESG, a sustentabilidade. Então, essas normas estão, para acompanhar essas mudanças, se a gente estiver organizado com essas ações, fica mais fácil. E para criar valor para os seus stakeholders, para os seus parceiros, para os seus clientes. Eu sei que aqui muitos são fornecedores. Eu, por exemplo, tenho uma parceria com a Associação Brasileira Industrial de Colchões, o Instituto Impulso do Móveis de Valor, que, assim, essas indústrias, elas estão solicitando e colocando na homologação dos fornecedores, perguntando, você tem uma política de sustentabilidade ESG estruturada? No aspecto social, você tem uma verificação se os seus fornecedores não estão envolvidos
em trabalho análogo à escravidão, né, em desrespeito aos direitos humanos. Então, essas indústrias, elas já têm colocado essas questões no formulário para selecionar fornecedores. Então, por isso que é importante a gente ficar antenado nisso. E daí, essa norma da ABNT e o ESG, quando a gente relaciona a estratégia do negócio, eu estou trazendo aqui algumas normas para vocês relacionarem aí, porque fala, nossa, Débora, isso se relaciona a qual norma, qual ISO? Em relação ao ambiental, a gente pode relacionar, claro, a 14001, a ISO 24400, que é a ISO que fala de compras sustentáveis, a ABNT 2030, né, o ODS, e o eu não sei se algumas empresas, talvez aqui muitas já tenham, um programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, são essas normas, regulamentações, ISOs que podem aí pautar quando vocês estão elaborando, né, construindo um planejamento alinhado ao ESG. E daí, alguns riscos internos, vou trazer o exemplo de um risco e um exemplo de mitigação. Então, eu sugiro colocar isso em tabela mesmo, sabe? Um risco, falta de mão de obra qualificada. Qual é a mitigação? Mão de obra não se encontra. Aqui, gente, é uma citação que eu coloco do Flávio Augusto, da geração de valor. Eu acompanho ele, gosto muito do trabalho dele, sabe? Ele fala assim que mão de obra não se encontra, mão de obra se qualifica, se forma dentro da empresa, de acordo com a cultura e valores da empresa. E daí, quais são os indicadores para a gente saber se essa mão de obra, né, para a gente qualificar ela, como é que ela está sendo qualificada, como é que a gente acompanha isso? Daí, o indicador para você colocar ali, número de participantes nos programas que você realiza dentro da empresa, percentual de rotatividade, está aumentando? Como é que está a rotatividade, absenteísmo? Então, esses são números que a gente precisa acompanhar daí em relação ao risco social do ESG, né, para ficar aí no nosso radar. Qual que é o percentual de retenção de colaboradores? O colaborador tem orgulho de estar aqui comigo? Eu estou conseguindo reter meus potenciais talentos? É, qual o número de colaboradores que a gente está conseguindo fazer um plano de desenvolvimento? E daí, em relação ao aspecto social, tem essas normas e ISOs. Então, a NR1, que está sendo muito comentada, né, que fala de saúde mental, riscos psicossociais, as normas em relação aos EPIs, a NR24, a ABNT e a ISO 45001. Tem uma aqui que eu estou citando que ela não é muito conhecida, mas a gente precisa considerar ela também, que é a ISO 26000, que é a ISO que fala de responsabilidade social. Então, daí, depois eu vou compartilhar esse material com vocês, mas é para a gente fazer esse exercício, né? Qual que é o risco que pode ameaçar a perenidade do meu negócio? O que que eu posso fazer para mitigar esse risco? E qual indicador eu posso usar para ver o quanto eu estou conseguindo mitigar, otimizar, né, esse risco, seja ele social, ambiental ou de governança? Então, tem algum, por exemplo, o risco de práticas antiéticas na cadeia de suprimentos. As indústrias têm olhado muito para isso, indústrias que muitas talvez vocês atendam aí. Ideia mitigação, treinamento do manual de conduta ética, canal de denúncias, comunicação mesmo aberta, né, com os colaboradores, com os fornecedores, e daí coloca os indicadores, qual o número de fornecedores que estão participando de treinamento, qual o número de denúncias que a gente tem recebido, para acompanhar, né? E o mesmo para a governança. Então, por exemplo, um risco, perda de confiança de clientes, falta de transparência, isso pode vir a ameaçar o negócio. Então, para a gente manter a reputação da marca, o que podemos fazer? Implementar um sistema de governança corporativo, um conselho de administração independente, seja mais imparcial, contratar auditores também, formar auditores internos é muito importante. Formar auditores internos, ter esses controles internos, contratar auditorias também especializadas, desenvolver um sistema integrado de gestão de risco. Então, essas seriam sugestões. E daí os indicadores. São as políticas e procedimentos de controle internos que estão implementados em relação ao aspecto governança, em relação a manter essa confiança com os meus parceiros comerciais. Quais os documentos formais que estabelecem essas regras? Eu tenho isso por escrito? Eu tenho recomendações, como é que está meu NPS, né? Como está a avaliação dos meus clientes? Eu tenho essas recomendações dos meus clientes, né? Como que está essa avaliação?
Daí, em relação à governança, algumas regulamentações que a gente pode relacionar. A BNT, a ISO 9001, com certeza, é muito conhecida. E depois a ISO 37301, a 37001. Essas falam de gestão de compliance e de gestão anti-suborno. E aqui eu falo do nano, do micro, sabe? Aquele micro suborno, que às vezes as empresas não gostam de falar disso, mas é necessário, né? E a ISO 37001, que é a ISO que fala de governança das organizações. Então, aqui eu deixo para vocês depois pesquisarem mais, né, sobre essas ISOs, porque elas vão estar relacionadas aqui ao ESG. E como eu sou partner da Great Place to Work, a gente tem essa pesquisa de clima, pesquisa de gestão de pessoas, pesquisa de clima organizacional que pode levar as empresas a obterem, ou não, né? Dependendo ali da avaliação, a obterem aquele ranking de melhores empresas para trabalhar, aquela certificação lá e tal. E daí tem uma pesquisa que mostra que as empresas que são certificadas, que têm esse ambiente propício, que coloca as pessoas também no centro do negócio, né, que mantém essas relações éticas, comerciais e tal, elas têm um maior aumento no PIB. Então, essa pesquisa mostra que tem um crescimento médio aí de 9,6% em relação aos 2 últimos anos anteriores. Então, nós dizemos aqui que o posicionamento de comunicação e marketing da empresa perante o mercado é um reflexo direto da sua cultura interna. E eu sei, né, com certeza dos desafios, mas quando a empresa ela está nessa jornada do SG, da sustentabilidade, quando ela organiza essas práticas e ela comunica isso para o mercado, isso vai estar refletindo essa sua cultura, né, esse seu posicionamento em prol da sustentabilidade, das planetas, das pessoas e do planeta. Deixa eu ver aqui meu tempo, tá ok. E daí aqui eu quero mostrar para vocês como integrar algumas sugestões de como integrar o SG aí na empresa, tá? Então, algumas práticas aqui. Pode começar constituindo um grupo de trabalho multidisciplinar. Legal é que esse grupo tem alguém do contábil, alguém do jurídico, financeiro, do ambiental, alguém que está acompanhando ali, né, a estação de fluentes, alguém do RH, dos recursos humanos. Então, tem que ter as pessoas que representem as 3 áreas, ambiental, social e de governança, e constrói esse grupo para começar a mapear, a fazer esse diagnóstico das práticas que vocês têm. E algumas sugestões, promover campanhas para engajar os colaboradores no consumo consciente de água, de energia, de redução de papel, para fazer o reuso de água, e monitorar, né? Monitorar esses indicadores, o tratamento dos efluentes, monitorar qual que é o impacto da empresa, inclusive da indústria ali localmente, né? Que daí algumas sugestões de elaborar um plano de comunicação. Comunicação, pensa numa comunicação que você possa comunicar suas práticas e que seja voltada para o consumidor, para o cliente, para o fornecedor, para os parceiros, né? Promover esse diálogo para estabelecer, fortalecer a relação de confiança. Então, algumas empresas que aqui a gente acompanha, elas têm um programa de voluntariado corporativo, que tem a universidade corporativa, onde coloca ali pílulas, né, do conhecimento para compartilhar em relação a essas normas, ISOs, a própria BNT 2030. Então, fica aí algumas sugestões. E daí na BNT 2030 tem lá exemplos de práticas que as empresas podem realizar em relação ao aspecto social. Fazer a pesquisa de clima organizacional, ver como é que está a saúde, né, dos trabalhadores, tem o comitê de ergonomia, tem o comitê de saúde e bem-estar, porque assim, quanto mais a gente valorizar as pessoas, né, porque são elas que fazem o planejamento com nós, são elas que fazem o processo produtivo acontecer, são as pessoas que fazem o negócio acontecer. Então, realizar essas campanhas de sensibilização, principalmente ali em relação à NR1, né, e buscar manter esse canal de comunicação interno. Então, primeiro olhar para dentro, fazer essa tarefa interna, né, e comunicar para o mercado as suas boas práticas.
Algumas sugestões da BNT ainda é utilizar os critérios ESG para selecionar os fornecedores, identificar e incentivar o desenvolvimento técnico e gerencial desses fornecedores, mapear, né, se possível, mapear de onde vêm esses materiais, ter esse canal de comunicação aberto, incentivar e valorizar também os fornecedores que estão alinhados com o seu propósito, que estão alinhados aí com a cultura da sua empresa. Compartilhar também essas boas práticas, as boas compras que vocês fazem também. Daí, no aspecto governança, a ABNT ela vai considerar governança corporativa, aí como que está a estrutura, se tem conselho, propósito, a estratégia para mitigação de risco visando a perenidade do negócio. Como que está a conduta empresarial? Tem compliance, tem programa de integridade, práticas anticorrupção, é, tem engajamento, né, dos stakeholders, as práticas de controle e gestão, tem essa gestão de risco do negócio, porque quando a empresa ela vai buscar investimento, seja nacional, às vezes internacional também, e ela preenche esses requisitos que a BNT, que eu estou mostrando aqui para vocês, aumenta o score, aumenta a pontuação para ela conseguir esses recursos, né? Tem a gestão da segurança da informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem alguma iniciativa, alguma política nesse sentido, da privacidade dos dados, né, do cliente, da empresa aí, a transparência na gestão. Como é que ocorre também em relação à prestação de contas, né, quando participa de processos licitatórios. E, por fim, o relatório ESG, tem esse relatório, está comunicando? Então, deixar aqui essa provocação para vocês. Então, alguns exemplos é formalizar essas comissões, esses comitês, fazer a descrição de quem está participando desse grupo de trabalho, desse comitê de sustentabilidade, são os diretores, são os técnicos, qual que é a função de cada um ali nesse grupo, porque daí você vai começar a implementar as políticas, essas diretrizes em relação ao SG e à sustentabilidade, né? E não esquecer, gente, porque eu percebo que as empresas, os gestores, já têm muitas ações, já fazem muita coisa, mas esquece de escrever, de formalizar. Se fez um treinamento, faz uma ata, faz uma foto, registra isso, porque quando você elabora um relatório, isso depois vai compor o seu relatório, tá, de sustentabilidade formalizar, descrever o processo de como essas ações estão acontecendo. E tem algumas empresas já que estão atrelando as métricas de ESG, métricas lá de mitigação de risco ambiental, social, a remuneração dos diretores, a remuneração dos técnicos. Isso já vem acontecendo. Então, atrelar a remuneração ao alcance das métricas, das metas. E aqui são alguns passos que essa norma traz para incorporar o ESG na organização. Então, uma escadinha ali. Primeiro passo é conhecer. Primeiro, nós conhecemos o que é o ESG. O que são os ODS? O que é o Pacto Global? Então, primeiro é conhecer esses conceitos, e divulgar na empresa, né? Começa com grupo ali de trabalho para ir fomentando essa cultura, para ir criando essa intenção estratégica de trazer o ESG para o core business do negócio mesmo. Aí o passo 3 é diagnosticar, é levantar as práticas que vocês já fazem, porque as empresas já fazem muita coisa, mas às vezes não coloca isso de forma ordenada, não tem isso registrado. Aí o passo 4 é determinar a materialidade, que é a consulta, é uma pesquisa mesmo. Dupla materialidade é uma consulta interna e a consulta aos parceiros comerciais, né, a todos os stakeholders. Porque na materialidade vai definir quais são os temas que são mais importantes ali para o negócio, a médio prazo. E porque às vezes a empresa está colocando energia demais numa questão social, mas de repente ela tem que colocar mais energia numa política, num projeto ambiental. E isso aparece nessa consulta na materialidade, porque a materialidade vai ser feita a consulta àqueles atores que fazem o negócio ter lucratividade, então que vão impactar diretamente no financeiro da empresa.
E daí implementar, né? Fez esse planejamento, implementar essas ações, porque isso vai melhorando processos, pelo que eu acompanho das empresas, essa mitigação de riscos vai melhorando o processo e reduzindo custos. Quando a gente coloca esse dinheiro na estratégia do negócio, a gente tem redução de custo e aumento da reputação da imagem da marca perante o mercado. E isso daí vai medindo e vai monitorando os indicadores e comunicar e elaborar um relatório, né? E comunicar esse relatório publicamente, anualmente ou de 2 em 2 anos. Aqui, essa imagem, ela está ali nessa norma como uma sugestão da dupla materialidade, que é quando a empresa faz essa consulta, sabe? Olha para dentro da empresa e olha para fora, para os fornecedores, comunidade, órgãos reguladores, parceiros estratégicos que são consultados aí também. Olha, quem ainda não teve acesso a essa norma, eu sugiro que vocês considerem a possibilidade, né, de ler depois com mais calma, para ver até esses exemplos dos níveis, né, da materialidade e desses gráficos que tem lá, tá? Aqui são alguns os estágios da maturidade do ESG, quando a empresa ela está na fase de cumprir a legislação, ela está no estágio elementar. Olha só, é. Quando a empresa está sistematizando e integrando isso ao negócio de forma estratégica, ela está no estágio mais gerencial. Aí, quando esses indicadores ESG, eles passam a influenciar na tomada de decisão para investimento, para redução de custo, daí já está no estágio transformador, geração de valor compartilhado, que nós falamos. Simone, tudo bem aí? Estou finalizando. Ah, fica tranquila, pode tocar. Fica tranquila. Então, resumindo, para vocês implementarem aí, tá? O ESG e a governança aí na empresa. Então, criar esse grupo de trabalho, definir os papéis e responsabilidades, funções dessas pessoas, que seja mais diversificado possível. Quanto mais ter diversidade, melhor, mais rico é. Formar esse conselho, né? Um conselho independente, que seja imparcial. E aos poucos vocês irem criando as políticas, né? Políticas que abranjam a governança, a ética, a compliance, gestão de risco, segurança da informação, a gestão desses projetos. Aos poucos vocês podem ir criando isso, e daí ir detalhando, né, os procedimentos, os processos e comunicar, gente. Não deixe de comunicar internamente, endomarketing e externamente para a comunidade. Mapeie os riscos nesse levantamento, vai estabelecendo aí um sistema de monitoramento desses riscos, vai construindo os indicadores que têm mais relação com o seu negócio. Sempre que possível, sugerimos realizar as auditorias internas ou contratar auditores externos, porque isso traz mais confiança, credibilidade quando passa por um processo de auditoria e certificação. E fortaleça a sua cultura, né? Comunique os valores da empresa, incentive a participação dos colaboradores nesse processo de construção dessa cultura da sustentabilidade, do ESG, junto com você. Valorize, reconheça esses comportamentos éticos e mantenha essa avaliação periódica, por fim, e comunique, né? Comunique, elabore aí o seu relatório de sustentabilidade e para ir se adaptando e ajustando, se ajustando às mudanças constantes, né, que a gente vem enfrentando aí. Aí, para finalizar, eu deixo essa frase aqui: as marcas que se dedicarem à reconstrução de um mundo mais verde, mais justo, ganharão não apenas uma vantagem competitiva, mas também a licença social necessária, confiança para operar. É isso, Simone. Oh, parece britânica. Na horinha, 2h30. Descendente de japonês. Mas também são muito corretos, né? Muito corretos, tá ótimo. Tá bom. Tem uma pergunta: como que você avalia, né, a evolução da implantação de políticas de ESG no mercado de poliuretano? Olha, se a gente for olhar para um nível ali em escala, eu avalio que vocês já estão num nível intermediário. Tem algumas empresas que estão num estágio inicial, que já têm as práticas, mas que ainda não comunicam elas publicamente. Já tem algumas empresas que têm essas ações, programa de gerenciamento de resíduos,
e no aspecto social, que já tem, né, as ações mais avançadas aí de governança também, que já colocam publicamente, já estão começando a publicar nas mídias sociais. Então, eu considero um estágio intermediário. Não, tá ótimo, respondida, né? Para a gente ter ideia, como a gente acompanha, né, tudo que você tem apresentado, eu também fiquei interessada em saber aí como que você estava avaliando, mas tá ótimo. Então tá bom, vamos ver a evolução, né, desse mercado, do segmento de PU, assim como de outros, né, Débora? Outras áreas da indústria do plástico. Vai. Né? Então, olha, muito obrigada pela oportunidade. Simone tem meu contato. Se vocês precisarem, estou à disposição. Nós que agradecemos. Obrigada, viu, Débora? Até uma próxima oportunidade.